como posso ajudar um filho com problema com o álcool? Como ajudar um filho com problema com o álcool? Isso. A primeira coisa é saber se o filho reconhece que tem problema com o álcool. Porque existem duas situações. Você quer ajudar um filho que tem problema com álcool, mas ele acha que ele não tem. É muito difícil você ajudar uma pessoa que não reconhece que tem um problema. Porque você teria que passar por uma fase primeira de convencê-lo de que ele tem um problema com o álcool ou não. E quando é que a gente tem um problema com o álcool? A doutrina espírita nos recomenda que a gente não use álcool. Né? Não use. Aí, mas isso é muito radical, isso não está certo. Mas usemos uma medida. Se o meu consumo de álcool está gerando algum problema para a minha vida familiar, social ou profissional, eu tenho problema com álcool. Não vou nem discutir se deve ou se não deve tomar álcool. Mas se o álcool está atrapalhando a minha vida familiar, eu estou tendo conflito na minha vida familiar por conta dele, já é um problema. Se a minha vida social está comprometida por conta do álcool, eu tenho problema com ele. E se a minha vida profissional está atrapalhada, eu estou criando problemas na minha vida profissional, perdendo emprego, faltando serviço por conta do álcool, eu tenho um problema com o álcool, sem dúvida nenhuma. Independente do que se queira dizer que é pouco, que é muito, que é certo, que é errado, eu tenho um problema, então a gente tem que retirar as origens de problemas nas nossas vidas. Muito bem. Então, o primeiro passo, o Aparecido, é a gente fazer uma identificação se o nosso filho ele tem ou não consciência de que ele tem problema com álcool. E aí a conversa seria o grande elemento. Sentar e dizer, cara, você está tendo problema com álcool. Isso não está legal. E aí você vai tentar cuidar dessa pessoa dessa forma. Só que, nessa dinâmica, a gente precisa trabalhar também uma segunda dimensão, que são os chamados filhos adultos. Nós temos filhos adolescentes, crianças, filhos adolescentes, filhos adultos. Não cabe aos pais a responsabilidade sobre as quedas dos filhos. Não é responsabilidade deles. Quando os pais envidaram todos os esforços para que eles não enveredassem pelo caminho do erro. Isso está na questão 582 e 583 de O Livro dos Espíritos. Então, a maternidade e a paternidade são missões que a gente tem para desempenhar. E no livro Consolador, questão 190 a 191, as responsabilidades que os espíritos têm com relação aos filhos que são rebeldes, os amargores que a gente tem. Então, os pais respondem efetivamente por aquilo que eles deixam de fazer. Então, como que você pode ajudar? Você ajuda alertando, falando. Se ele já for adulto, você vai alertando, vai falando, vai dizendo, mas você não pode absorver para você do tipo, meu filho é um alcoólatra, então eu falhei como pai. A gente falha como pai quando a gente abandona o processo de educação. Mas se ele opta por esse caminho, a despeito de todas as orientações que você tem, onde está a responsabilidade? Gandhi teve um filho alcoólatra. Um dos discípulos de Jesus se suicidou. E aí? Não é a pessoa que tem o comando que vai ter a responsabilidade sobre todos os erros do outro que está ali em seu redor. E quando é que nós erramos? Nós erramos quando a gente desiste. Diz, olha, você se vira, a vida é sua, toca sua vida para lá. Quando você joga a toalha, quando você desiste, aí você assume parcela de responsabilidade. O que nós devemos fazer? O que é que eu sugiro para você? Ponto número 1, uma conversa com ele, para que ele perceba se ele tem ou não dificuldade com o álcool. Se ele tem facilidade de ir à casa espírita, convide para que ele vá à casa espírita, participe de um atendimento fraterno pelo diálogo. Estamos em tempo de pandemia, você pode então um atendimento fraterno pelo diálogo virtual, que já está acontecendo, para ver se ele consegue se soltar. Procurar um psicólogo, alguém que possa ouvi-lo, para que ele possa dizer, porque muitas vezes o álcool, ele esconde uma outra questão que é muito maior. E a pessoa bebe para fugir de uma realidade, para anestesiar a consciência. Ou é uma perda, ou é uma mágoa, alguma coisa que ela tem,
E a bebida é o instrumento que eu tenho para fugir da minha própria realidade. Precisa descobrir. Aí o psicólogo é muito importante para poder descobrir o que seja tudo isso. Se ele se fizer sensível a tudo isso, o AA é um excelente caminho. Procurar engajá-lo num grupo de alcoólicos anônimos é muito bom. Ali ele vai encontrar pessoas iguais a ele, que vão dar uma força danada, ver que as pessoas tropeçam, mas que elas são capazes de avançar, que as pessoas são capazes de levar a sua vida à frente, apesar dos tropeços, e aí ele vai poder se inspirar no êxito dos outros companheiros do grupo. Isso é muito bom. E aí você também pode fazer parte do Al-Anon, que é o grupo reservado para as famílias, para que as famílias também se fortaleçam dentro desse propósito. Então, existe muita coisa para ser feita. Implantar o culto do Evangelho no lar para que você se fortaleça também é fundamental, para que você tenha força e possa resistir às decepções, às amarguras, porque às vezes o álcool conduz a outras drogas, conduz ao crime, conduz à violência, e os pais assistirem à degradação de seus filhos é uma prova muito amarga. Então, o culto do Evangelho no lar é de extrema valia para que você se fortaleça, porque você não pode jogar a corda para tirar alguém do buraco se você não estiver com os pés firmes. Se os seus pés não estiverem firmes, você corre o risco de se escorregar para dentro do buraco junto com ele. É a chamada codependência. Ele escorrega e você cai junto. Então você precisa ter uma corda amarrada na cintura para não deixar com que você seja tragado pelas dores que os nossos filhos possuem. E aí, lembrando sempre que as responsabilidades nossas terminam quando as nossas obrigações são cumpridas, reduzir o processo de culpa, para que você não se sinta como sendo o que falhou e por isso ele bebe. É preciso reconhecer que ele tem livre-arbítrio e o livre-arbítrio dele está fazendo com que ele faça essa opção. Então, a gente não desiste, mantenha uma certa distância, cuida dele, mas cuida também de nós, para que a gente não enferme junto e se torne agora duas almas doentes em função do álcool.